Já imaginou que algumas das maiores descobertas da humanidade nasceram de um erro, de um descuido ou de um simples "e se"? Pare e pense, o que seria da sua vida sem o forno de micro-ondas, sem a penicilina ou até mesmo sem o raio-x? Coisas impensáveis, certo? Pois prepare-se para ser surpreendido. Hoje, você vai mergulhar em uma jornada fascinante, desvendando os segredos por trás de 10 invenções monumentais que surgiram de forma totalmente inesperada. Vamos te mostrar como a sorte, a observação e, sim, o puro acaso moldaram nosso mundo de maneiras que você jamais imaginaria. Você vai descobrir que a genialidade, às vezes, só precisou de um empurrãozinho do destino. Está pronto para ver o outro lado da história? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Fatos Não Contados, o lugar onde a curiosidade encontra a resposta e onde desvendamos os fatos mais intrigantes e as histórias mais surpreendentes. Se você é apaixonado por conhecimento e adora mergulhar nos mistérios que a história e a ciência nos reservam, você chegou ao lugar certo. Para não perder nenhuma das nossas próximas explorações e se manter sempre um passo à frente no universo das curiosidades, faça o seguinte: inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que um vídeo novo e impactante for ao ar. E se você já faz parte da nossa comunidade, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo te prende e nos ajuda a continuar trazendo mais e mais vídeos como este. Antes de desvendarmos a nossa lista, é importante entender uma coisa. A história das invenções nem sempre é um caminho linear de genialidade premeditada. Muitas vezes, a inovação surge do caos, de um laboratório bagunçado, de um cientista frustrado ou de um simples acidente de percurso. Essas histórias nos mostram que a serendipidade, a arte de fazer descobertas felizes por acaso, desempenhou um papel crucial no avanço da humanidade. É a prova de que a persistência, a curiosidade e a capacidade de observar o erro como uma oportunidade são tão importantes quanto o planejamento rigoroso. Então, abra sua mente e prepare-se para redefinir o que você pensa sobre inovação. Vamos mostrar como alguns dos maiores marcos tecnológicos e científicos não foram resultados de um plano genial, mas sim de uma sequência de eventos totalmente imprevistos. Prepare-se para se surpreender com o poder do acaso. Penicilina, o fungo salva vidas. A história da penicilina é um clássico exemplo de descoberta acidental. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming estava trabalhando em seu laboratório, estudando bactérias. Ao sair de férias, ele se descuidou e deixou algumas placas de Petri abertas. Quando voltou, notou algo estranho. Uma das placas estava contaminada por um fungo esverdeado, o Penicillium notatum. O mais surpreendente é que ao redor do fungo, as bactérias não conseguiam crescer. Fleming, com sua perspicácia, percebeu que o fungo estava produzindo uma substância que inibia o crescimento bacteriano. Ele isolou essa substância e a chamou de penicilina. No entanto, ele teve dificuldades para purificá-la e não conseguiu transformá-la em um medicamento eficaz em larga escala. Foi somente anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que os cientistas Howard Florey e Ernst Chain conseguiram desenvolver a penicilina como um antibiótico potente e de produção em massa. A partir de um fungo esquecido em uma placa de Petri, a penicilina revolucionou a medicina, salvando milhões de vidas e inaugurando a era dos antibióticos. Forno de micro-ondas, o chocolate derretido. Quem diria que o aparelho que esquenta sua pizza em segundos surgiu por causa de uma barra de chocolate derretida? Em 1945, o engenheiro americano Percy Spencer estava trabalhando na empresa Raytheon, pesquisando um novo tubo a vácuo chamado magnetron, que gerava ondas de rádio de alta frequência. Durante um de seus experimentos, Spencer notou que a barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Curioso, ele colocou grãos de milho perto do magnetron e, para sua surpresa, eles viraram pipoca. Spencer rapidamente percebeu o potencial daquele fenômeno. As micro-ondas emitidas pelo magnetron estavam excitando as moléculas de água nos alimentos, gerando calor por atrito. Assim, o primeiro forno de micro-ondas comercial, chamado Raider Range, foi lançado em 1947. Era enorme e custava uma fortuna, mas a ideia estava plantada. Hoje, o micro-ondas é um item básico em quase todas as cozinhas ao redor do mundo, tudo graças a uma barra de chocolate desavisada.
3. Raio-X, a mão fantasma. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen estava experimentando com tubos de raios catódicos que emitiam feixes de elétrons em um vácuo. Em um de seus testes, ele notou um brilho verde-azulado em uma tela fluorescente que estava por perto, mesmo quando o tubo estava coberto por um cartão preto grosso. Curioso, ele começou a investigar o que estava causando aquele brilho. Ele percebeu que uma nova forma de radiação estava sendo emitida, capaz de atravessar objetos sólidos. Ele chamou essa radiação de raios-X, o X significando desconhecido. A descoberta se tornou lendária quando ele pediu à sua esposa, Ana Berta, para colocar a mão entre o tubo e a tela. A imagem que surgiu era dos ossos de sua mão, com o anel de casamento claramente visível. Foi a primeira radiografia humana da história. Os raios-X revolucionaram a medicina diagnóstica, permitindo que médicos vissem o interior do corpo humano, sem cirurgia. 4. Velcro, os espinhos aderentes. Sabe aquele fecho prático que substituiu zíperes e botões em roupas e sapatos? Ele foi inspirado na natureza, mas a ideia surgiu de um passeio. Em 1941, o engenheiro suíço George de Mastral levou seu cachorro para uma caminhada pelos Alpes. Ao voltar para casa, notou que tanto suas roupas quanto o pelo do cachorro estavam cheios de sementes de bardana, aqueles pequenos espinhos que se prendem facilmente. Intrigado, de Mastral examinou as sementes sob o microscópio e descobriu que elas possuíam pequenos ganchos que se prendiam aos laços microscópicos das fibras de tecido e do pelo. Ele então teve a ideia de replicar essa estrutura em um material sintético. Demorou anos de pesquisa e experimentos, mas ele finalmente conseguiu criar o que conhecemos hoje como velcro, uma junção de veludo e crochê. Essa invenção simplificou a vida em diversos aspectos, desde calçados infantis até equipamentos espaciais. 5. Sacarina, o doce acidente. Em 1879, o químico russo Konstantin Fauberg, que trabalhava na Universidade Johns Hopkins, estava pesquisando derivados do alcatrão de carvão. Em uma noite, após um longo dia no laboratório, ele esqueceu de lavar as mãos antes de comer pão. Ao levá-lo à boca, percebeu um sabor doce incomum. Curioso, ele rastreou o sabor até as substâncias com as quais havia trabalhado no laboratório. Ele descobriu que a substância responsável era o benzoato de sulfimida, que ele batizou de sacarina. Fauberg publicou suas descobertas e patenteou o processo de fabricação. A sacarina foi o primeiro adoçante artificial, e embora tenha sido inicialmente controversa, sua descoberta abriu caminho para uma indústria multimilionária de adoçantes e revolucionou a dieta de diabéticos e pessoas em busca de uma alimentação mais saudável. 6. Batata chips, a vingança do cozinheiro. A história das batatas chips remonta a 1853, em um resort em Saratoga Springs, Nova York. Um cliente exigente, o magnata Cornelius Vanderbilt, ou um cliente similarmente exigente, dependendo da versão, estava reclamando repetidamente que suas batatas fritas estavam muito grossas. O chefe, George Crumb, supostamente irritado com as queixas, decidiu dar uma lição no cliente. Ele cortou as batatas em fatias extremamente finas, fritou-as até ficarem crocantes e as salgou em excesso, esperando que o cliente as rejeitasse. Para sua surpresa, o cliente adorou, e assim as Saratoga Chips nasceram e se tornaram um item popular no menu do restaurante. O que começou como uma piada de mau gosto ou uma provocação culinária se transformou em um dos petiscos mais consumidos e amados em todo o mundo. 7. Fogos de artifício. A explosão acidental da cozinha chinesa. Acredita-se que os fogos de artifício tenham sido inventados na China há mais de 1000 anos, e a lenda diz que foi por puro acidente em uma cozinha. Por volta do século X, alquimistas chineses estavam buscando um elixir de imortalidade. Durante suas experimentações com diversos materiais, um deles misturou carvão, enxofre e salitre, nitrato de potássio, ingredientes comuns na época.
Essa mistura, acidentalmente, revelou-se altamente inflamável e explosiva. Quando a mistura foi exposta ao fogo em um bambu oco, produziu uma grande explosão e um clarão. Inicialmente usados para afastar espíritos malignos, os fogos de artifício evoluíram de acidentes de cozinha para espetáculos pirotécnicos que iluminam celebrações em todo o planeta. 8. Post-its, a cola fraca que virou forte. Em 1968, o cientista Spencer Silver, da empresa 3M, estava tentando desenvolver um adesivo super forte. No entanto, em vez de conseguir uma cola poderosa, ele criou algo completamente diferente. Um adesivo de baixa aderência, que permitia que as coisas fossem coladas e removidas repetidamente, sem deixar resíduos. Silver apresentou sua invenção aos colegas, mas ninguém via um uso prático para ela. Anos depois, em 1974, seu colega Art Fry, frustrado por não conseguir marcar páginas em seu livro de hinos sem danificá-las, lembrou-se do adesivo fraco de Silver. Ele aplicou a substância em pequenos pedaços de papel, criando o primeiro protótipo do Post-it. O que era um fracasso na busca por uma super cola, se tornou um dos produtos de papelaria mais bem-sucedidos e ubíquos do mundo, revolucionando a forma como organizamos pensamentos e informações. Em 1938, o químico americano Roy Plunkett, trabalhando para DuPont, estava pesquisando novos refrigerantes à base de gases fluorcarbonetos. Ele estava tentando criar um novo tipo de gás tetrafluoretileno. Em um de seus experimentos, ele armazenou um cilindro desse gás comprimido em gelo seco. Quando ele abriu o cilindro no dia seguinte, descobriu que o gás havia desaparecido, e em seu lugar havia um pó branco, escorregadio e ceroso. Plunkett e sua equipe investigaram o fenômeno e descobriram que o gás havia polimerizado, formando politetrafluoretileno. Um material com propriedades incríveis, era extremamente resistente ao calor, a produtos químicos e tinha um coeficiente de atrito muito baixo, ou seja, era super antiaderente. Esse material foi batizado de Teflon e, embora tenha tido aplicações iniciais na indústria e na defesa, tornou-se mundialmente famoso como revestimento antiaderente de panelas, facilitando a vida de cozinheiros amadores e profissionais. Plástico maleável, um material flexível e inesperado. A história do plástico, um dos materiais mais onipresentes do nosso mundo, também tem um toque de acidente. Em 1907, o químico belga Leo Baekeland estava tentando criar uma alternativa sintética para a goma laca, uma resina natural. Ele estava experimentando com fenol e formaldeído. Em vez de obter a goma laca, ele criou um material sintético totalmente novo, que ele chamou de baquelite. A baquelite foi o primeiro plástico totalmente sintético do mundo. Era um polímero termoendurecível, o que significa que, uma vez moldado e aquecido, ele mantinha sua forma e não derretia. Esse material rígido, forte e isolante revolucionou a indústria, sendo usado em rádios, telefones, joias e uma infinidade de produtos. A partir de um experimento que buscava imitar a natureza, nasceu uma nova era, a era do plástico, que transformou completamente a produção e o consumo em escala global. Viu só como um acaso pode ser um gênio disfarçado? É fascinante pensar que algumas das coisas que mais impactam nossas vidas hoje surgiram de um erro, de uma falha de cálculo ou de uma simples observação. A história dessas invenções nos mostra a importância de estar atento mesmo quando as coisas não saem como planejado. A inovação muitas vezes mora nos detalhes e nos acidentes. E para continuar essa jornada pelo inusitado e pelo surpreendente, não deixe de conferir a nossa playlist de curiosidades históricas e científicas que está aparecendo na sua tela. Lá, você vai encontrar mais histórias incríveis que vão expandir a sua mente e te fazer ver o mundo sob uma nova perspectiva. Qual dessas invenções acidentais te surpreendeu mais? Ou você conhece alguma outra história de descoberta por acaso que deveria estar nessa lista? Compartilhe sua opinião nos comentários aqui embaixo. Sua participação é fundamental para o nosso canal e adoramos ler o que você pensa. E se você tem alguma ideia de tema para um próximo vídeo, algo que te intriga ou uma curiosidade que você gostaria de ver desvendada, deixe sua sugestão nos comentários também. Quem sabe a sua ideia não se torna o nosso próximo grande mistério a ser revelado. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim.
Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos curiosos e, claro, se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.